Fala comigo, sobreviventes, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um tema muito importante, o poder do silêncio. Aprenda a ficar calado. Esse é o tema do vídeo. Pois ficar em silêncio ou calado demonstra ao mundo quem é você de verdade, suas intenções, sua atitude, seu jeito. Então prive-se um pouco de falar, ouça mais. Existem momentos e atitudes de ficar em silêncio. Isso vou falar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, já deixa aquele like de responsa. Isso vai ajudar esse canal grandemente. Vamos levar mais conhecimento para as pessoas. Pois na Bíblia, Deus diz o seguinte: meu povo sofre por falta de conhecimento. E como que faz para você compartilhar? Simples, compartilhe aqui embaixo. Compartilhe com todas as pessoas esse vídeo. Agora vamos ao vídeo. Nunca fale seus projetos para ninguém. Mas Arnaldo, como assim não falar meus projetos, dos planos para as pessoas? Sim, uma coisa que eu aprendi na raça, isso, nunca exponha seus planos ou projetos para ninguém. Só fale depois de ter realizado. Por quê? Porque depois que você concluiu o seu plano e o seu projeto, ele já está realizado. Não tem mais o que fazer, ele já está pronto, já está realizado. Um dos principais motivos para não expor os seus planos é que ninguém torce mais por você do que os seus próprios pais. Sendo assim, existem duas formas de crescer na vida. Você sabe quais são? A primeira é trabalhando, estudando, criando, sendo produtivo. E a outra qual que é? Diminuir as pessoas. Você sabia que a vontade de crescer das pessoas é muito menor do que o medo de ver você crescer e se dar bem na vida? Mas Arnaldo, como pode as pessoas quererem prejudicar os planos? É simples, elas podem sabotar os seus planos, pode colocar energia negativa, pode dar palpites que não são válidos para o seu plano, pode dar críticas não construtivas. Bem, assim, tem inúmeras situações, ou elas podem até copiar a sua ideia. Presta atenção, hein? Outra situação, não expor a vida pessoal. Sei que em matéria de redes sociais, todos querem expor as maiores conquistas, as maiores felicidades, as maiores conquistas pessoais, mas maneira, pois é muito feio as pessoas às vezes expor ou falar para os outros dos seus relacionamentos e expor as pessoas ao ridículo. Isso é uma atitude muito ruim. Falar mal do seu parceiro, do seu cônjuge para as pessoas, isso é completamente ridículo. Se você está insatisfeito, existem somente duas situações que você pode optar. Ou resolve o problema, ou simplesmente separa. Falar mal do seu parceiro só vai mostrar o quanto você é mesquinho, uma pessoa pobre de espírito. Então a situação é: resolva seus problemas em casa. Fracassos não devem ser contados até pontinhos. As histórias tristes ou de desgraça, a gente só deve contar para as pessoas depois que a gente já está bem e já resolveu aqueles conflitos. Pois do contrário, você vai ser apenas uma vítima da sociedade. Se você estiver passando por algum momento difícil e ficar falando para todos e para todo mundo, você será uma vítima. As pessoas vão ver como você é um fracassado. Agora a situação muda quando você já venceu. Quando você já venceu e já resolveu aquele problema, você deu a volta por cima, já está bem de vida, e aí você fala do que passou. Como foi passar isso? Aí isso serve de lição de vida para as outras pessoas superarem também. Então, você só deve contar essas histórias de fracasso quando você já estiver resolvido esse problema. O mundo está cheio de pessoas fracassadas e ninguém dá bola para isso. Seja sábio ao ficar em silêncio. Quando você fica em silêncio, você se torna mais sábio, porque você escuta, você analisa as coisas, você observa, você pesquisa. Isso faz você uma pessoa diferenciada. Observe que quem fala por último sempre vai levar vantagem. Quando você está numa reunião de negócios ou qualquer outro tipo de reunião, você pode observar as pessoas falando. Elas vão falar suas ações, suas atitudes, e você só vai ficar observando.
E aí, quando chegar a sua vez de falar, você falando por último vai ter uma outra percepção da situação. Você acaba falando com muito mais conhecimento e sabedoria. Quando você está em silêncio, você pode muito bem extrair informações. Você consegue pensar nos argumentos que você vai falar. Você acaba tendo tempo para raciocinar, para pensar. Evite expor a sua vida amorosa. A pressa é inimiga da perfeição. O que geralmente acontece é que as pessoas, no auge da emoção e do amor, expõem toda a vida amorosa de cara. E assim não dá 2 ou 3 semanas, elas já estão escrevendo nas redes sociais que se livrou do mal. Tenha calma, namore, conheça a família, conheça a pessoa. Isso leva tempo e depois você declara para o mundo. Obviamente virão pessoas com outras energias. Guarde a vida amorosa, pelo menos no início. Vamos lá, evite dar conselhos para quem não pediu. Pois é, quantas vezes a gente dá conselhos para pessoas que nos confessou alguma coisa, que nos contou alguma coisa, e a gente deu conselho sem ao menos ela ter pedido. E aí você deu um conselho e esse conselho pode ter dado errado. Então, só dê conselhos para quem realmente pedir. E olhe lá, ao menos que você seja pago para isso. Nessa frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é certeiro para qualquer situação na vida. Então, não se intrometa em nenhum assunto que você não for chamado. Fique quieto, com essa atitude você parecerá muito mais sábio e muito mais inteligente. Lembre-se dessa frase, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa em tudo o que diz. Bem, hoje em dia as pessoas têm muito mais necessidade de serem ouvidas. Por quê? Porque em tempos passados elas não tinham redes sociais e as pessoas eram criadas em sociedades onde reuniam as pessoas. Eles trocavam ideias, contavam as novidades do dia, contavam histórias, causos, piadas, se divertiam. Eles conviviam mais uns com os outros. Eles falavam, uns falavam, depois o outro falava, era outro do outro falar. Então eles se conversavam mais. Hoje, com o avanço das redes sociais, cada um tem o seu meio por onde conversar, por onde ver vídeos, e assim fica o silêncio dentro da própria casa. Nesse caso, o silêncio faz mal, quando poderíamos conversar entre eles. Com essa carência de conversar, só o fato de você prestar atenção nas pessoas e ouvir o que elas têm a dizer, isso o torna uma pessoa muito sábia e atraente. Isso está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. A pessoa se torna extremamente interessante só de ouvir as outras. Numa briga ou discussão, escolha o silêncio ao invés de uma ofensa. A palavra falada é como uma seta lançada, jamais voltará. Em Provérbios, que está na Bíblia, 21, 23, diz o seguinte: o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Lá em Provérbios 17, 28, diz o seguinte: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua parecerá que tem discernimento. Mesmo que você tenha muito a falar naquele momento de discussão, é melhor ficar quieto e deixar o outro lado arrependido do que ofendido com as suas palavras. Como disse anteriormente, que depois que a palavra for lançada, jamais ela voltará, mas ela deixará cicatrizes, mesmo você pedindo perdão. Uma das maiores virtudes da vida é saber que suas palavras não vão mudar em nada, então é necessário ficar calado. E também jamais dê sermão depois que já foi feito algo. As pessoas sempre perguntam: o que achou da compra do meu carro? O que achou da compra do meu imóvel? A resposta é: você já comprou? Se sim, apenas elogie. Não tem mais o que fazer. Falar, não tem mais nem o que fazer nem o que falar. Se não houver nada a fazer, fique em silêncio. Numa briga e numa discussão, insisto em falar nisso, sempre fique em silêncio, pois quando estamos no auge da ira, podemos falar palavras que não eram necessárias e magoar ou ofender a outra pessoa. É melhor deixar o outro lado arrependido do que ofendido, como eu já disse anteriormente. Nunca esqueça disso.
Agora, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha para os grupos de WhatsApp, para aquela pessoa que você precisa falar com ela, para aqueles amigos que precisam reatar alguns laços de amizade. Compartilha esse conhecimento para todos, ok? Fico por aqui, um grande abraço, fique com Deus, te espero no próximo vídeo. Esses vídeos que eu deixo aqui na tela são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual vai ser o próximo da sua lista?